Você acredita em milagres? Acredita que nos dias atuais Deus ainda se manifesta de maneira inexplicável do ponto de vista da lógica humana? Talvez o que você mais deseja hoje é que Deus se manifeste de forma poderosa e sobrenatural na sua vida. Vamos juntos refletir no que a Bíblia diz sobre o tema. Fique com a gente. Está começando o programa Adoração. No programa de hoje nós vamos estudar sobre algo fantástico que a Bíblia traz, um assunto que encanta muitas pessoas, sobre milagres. Mas antes de nós entrarmos especificamente no estudo de hoje, no tema de hoje, eu gostaria de anunciar para você algo muito especial. É algo que a Novo Tempo tem feito com grande alegria. Nós temos aqui este estudo da Bíblia, esse guia de estudo da Bíblia. Esse guia de estudo da Bíblia, ele fala sobre a oração, sobre como você pode abrir o seu coração a Deus. E às vezes as pessoas têm dúvidas sobre, será que realmente Deus me ouve? A Bíblia, ela vai te responder esta pergunta. Você pode pedir esse estudo bíblico hoje. É só fazer contato com a Novo Tempo. E o interessante, o mais importante, é que esse guia de estudo, ele não tem nenhum custo para você. Ele vai chegar na sua casa inteiramente grátis. Na verdade, ele tem um custo sim, mas esse custo não é seu. Esse custo é pago pelos anjos da esperança. Os anjos da esperança, este grande exército de apoiadores que tem apoiado a Novo Tempo, que tem ajudado a Novo Tempo a alcançar mais e mais pessoas. Portanto, se você quer estudar a Bíblia conosco, peça agora. O contato você pode fazer através do WhatsApp, pelo número 12 98244 4449, ou você pode entrar no nosso site, novotempo.com, www.novotempo.com/Escola Bíblica, e lá você pode então escolher esse estudo da Bíblia aqui, que está nas minhas mãos, e também há outros temas que você pode lá, através do site, escolher, pedir, que ele vai chegar inteiramente grátis, sem custo para você aí na sua casa. Mas muito bem, o tema de hoje é sobre milagres. Milagres. Você já viu ou você já ouviu de algum milagre que aconteceu? Você já testemunhou ou mesmo foi personagem de algum milagre? Sabe que o dicionário, ele tem uma definição de milagre. E no dicionário, a definição que é usada eu achei interessante, que fala que milagre é uma ação, um fato ou um acontecimento que é impossível de explicar segundo as ciências naturais. E realmente os milagres, eles são inexplicáveis. Muitas vezes nós queremos achar ali alguma lógica para que nós expliquemos algum milagre, mas como a definição mesmo diz, às vezes ele é inexplicável pelas leis naturais. Sabe que nós passamos agora por um momento difícil, alguns últimos anos da pandemia. Muitas pessoas perderam a vida. Talvez eu estou falando aqui para pessoas que perderam pessoas próximas. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que passaram por alguma situação difícil. Talvez você tenha ido para UTI, tenha sido entubado, eu não sei. Quantas situações tristes e complicadas nós vivemos nesse período que passamos há alguns meses atrás.
Mas, por outro lado, nós também presenciamos milagres incríveis, e talvez eu esteja falando para alguém aqui que tenha recebido esse milagre de Deus, a cura, a restauração da saúde, a preservação da sua vida. Nós não sabemos exatamente quais são os critérios que Deus usa para realizar um milagre, em alguns casos, e outros parece que ele fica em silêncio, que ele não responde, que ele não faz algo que ele poderia ter feito, porque afinal ele é poderoso. Sabe que muitas vezes nós falhamos ao considerar que milagres são apenas atos grandiosos de Deus. Eu brinco que alguns acham que milagres são apenas atos ou feitos pirotécnicos de Deus. Tem um pensamento de Albert Einstein, o famoso cientista, que ele fala que nós temos apenas duas maneiras de encarar a vida. A primeira é viver como se nada fosse um milagre. Nada. Mas a segunda é viver como se tudo fosse um milagre. Eu prefiro encarar essa segunda maneira de viver a vida, como se tudo fosse um milagre, como se Deus a cada dia fizesse milagres na nossa vida. Meu amigo, nós estarmos vivos é um milagre. O funcionamento do nosso corpo, a nossa respiração, ela é um milagre. Olha quantas pessoas talvez não tiveram a oportunidade de ter vida no dia de hoje. E nós estamos aqui, desfrutando dessa bênção, desse milagre de Deus, que é podermos estar vivos, respirando, convivendo com pessoas que amamos. A Bíblia tem muitas e muitas histórias de milagres, desde lá do Antigo Testamento até o Novo Testamento, desde o Gênesis ao Apocalipse. Ela é recheada de histórias, de maneiras sobrenaturais que Deus agiu na história, na vida de pessoas, do seu povo, de alguns povos, de algumas nações. A Bíblia, por exemplo, ela traz, ali nos relatos dos evangelhos do Novo Testamento, o relato de 35 milagres que Jesus fez enquanto esteve aqui no seu ministério na terra. Com certeza, ele fez mais do que isso, mas relatado estão 35 milagres. Nós vemos também ali o Antigo Testamento, trazendo ali histórias fantásticas de como Deus usou ali os seus patriarcas, os profetas, para realizar milagres em nome de Deus. Também vimos ali, mesmo no Novo Testamento, ali os apóstolos, os discípulos realizando milagres, salvando vidas, curando pessoas. Milagres em nome de Deus. São N histórias de milagres. E aqui eu gostaria de focar num acontecimento especial, numa história que para mim tem um significado muito especial quando nós falamos de milagre, de como Deus age muitas vezes na história para salvar pessoas, para salvar um povo, para salvar nações. E eu quero relembrar com você, refletir com você na história de Elias, do profeta Elias, lá no Monte Carmelo, onde ele desafia o Deus Baal e os seus 450 profetas. Nós vamos ler essa história juntos. Mas antes de nós lermos aqui alguns textos da Bíblia juntos, eu gostaria de apenas contextualizar para que a gente pudesse então ter aqui um pouco mais de tempo para refletir na história. O contexto aqui era de Elias, vivendo lá no tempo do rei Acabe, um rei mau, um rei que instituiu a idolatria no povo de Deus, no povo de Israel, um rei que promoveu ali, junto com Jezabel, a sua esposa, a morte de muitos profetas do Deus verdadeiro. E nós vemos aqui agora Elias
sendo um representante de Deus nesse contexto onde o mundo estava corrompido, aquela nação estava corrompida. E nós podemos aqui então ver na história do capítulo 18 do livro de 1 Reis. 1 Reis no capítulo 18 mostra aqui um pouco dessa história, ou essa história que nós iremos meditar neste momento. Elias agora, ele ali como um dos poucos sobreviventes, sendo um profeta de Deus, ele desafia então a Baal, aos seus profetas, aquele grupo de 450 profetas, para que eles, através de um desafio lançado, que é de subir ao Monte Carmelo, e ali então cada um deveria montar ali o seu altar de sacrifício, e aquele Deus que enviasse fogo do céu, este sim seria o Deus verdadeiro. A história conta que isso acontece, ele sobe ao monte, ali vai os profetas de Baal, ali vai Elias, ali vai o rei e a rainha, e agora os profetas de Baal começam então a sua parte no combinado, nesse trato que haviam feito, nesse acordo que haviam feito. E eles começam durante toda a manhã a fazer ali os seus rituais, para que o Deus Baal, que eles acreditam ser mais poderoso, ou tão poderoso como o Deus de Israel, como o Deus do céu, que ele mandasse fogo do céu. E eles passam ali então toda a manhã nesse ritual e nada acontece. Eles pulam, eles gritam, eles se machucam, eles se retalham e não cai fogo do céu. Agora chega a vez de Elias. E eu quero ler aqui o que acontece quando Elias ele assume o seu papel de um representante de Deus. A partir do versículo 33, ali fala então, do capítulo 18 de 1 Reis, a partir do versículo 33, diz o seguinte: Então Elias armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: Enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o a segunda vez, e o fizeram. Disse mais: Fazei-o a terceira vez, e o fizeram. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água aquele rego que estava ali em volta ao altar. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Versículo 38 diz que então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Que história fantástica! Eu gosto muito de meditar nessa história, nesse relato de um milagre, de uma ação sobrenatural de Deus para mostrar àquele povo quem era o verdadeiro Deus. Eu não sei se você percebeu, mas aqui o cenário ele complica. Veja que o acordo era apenas de que o fogo caísse do céu, consumisse o altar, o sacrifício, e estaria tudo provado. Mas Deus, ele queria provar algo mais. Ele não queria deixar dúvidas de que era ele que estaria agindo ali. E nós vemos aqui na história que ele manda jogar água sobre aquele altar, 12 cântaros de água, tanta água que molhou o sacrifício, molhou a lenha, molhou as pedras, a terra, encharcou aquela terra que a água empoçou em volta do altar. Nessa hora,
nós pensamos, puxa, mas agora ficou muito mais difícil, como que o fogo, tudo bem cair fogo do céu, Deus vai mandar o fogo, mas por que dificultar tanto assim as coisas? Queimar uma lenha seca é fácil, mas agora ficou mais complicado. Sabe, meus amigos, às vezes nós não entendemos os propósitos de Deus. Às vezes a nossa vida está num momento tão complexo que nós não entendemos por que Deus permitiu isso. Eu acredito que muitas vezes Deus permite que os problemas se tornem tão complexos na nossa vida, tão difíceis de ser resolvidos, para que nós entendamos que somente Deus pode trabalhar e resgatar a nossa vida. Aquele contexto agora ali está o altar encharcado e o fogo desce do céu. E a Bíblia relata que o fogo desceu do céu, consumiu o sacrifício, consumiu a lenha. Até aí, tudo bem. Tudo bem que a lenha estivesse molhada, mas nós vemos ali que já havia sido consumido tudo que era de combustível naquele altar. Mas a Bíblia fala que também as pedras foram consumidas. A Bíblia fala que a terra que estava ali sob aquele altar foi consumida. E ela cita também que inclusive a água que estava empoçada, o fogo lambeu. Deus fez um milagre para mostrar que, apesar daquele cenário difícil, complicado, complexo, que era consumir um altar todo encharcado, era Ele que estava ali, era Ele que era o único Deus poderoso possível de realizar algo semelhante àquilo. O Deus Baal, que pela manhã toda foi chamado, foi clamado por ele, ele nem mesmo fogo do céu enviou. Mas Deus, além de enviar fogo do céu, que já era algo sobrenatural, fantástico, ele também consome aquele altar de alto a baixo. Meus amigos, aqui fica uma lição muito importante para nós. Eu não sei quais as dificuldades que você está passando na sua vida. Eu não sei qual é a complexidade da situação que você tem enfrentado. Talvez você está pensando que você não tem mais solução, que o seu caso ele é um caso irremediável. Meu amigo, olhe para os milagres da Bíblia, olhe para esse milagre lá no Monte Carmelo, onde a situação ficou tão difícil, tão ilógica. Porque uma das definições de milagres que nós lemos aqui foi que é algo que não pode ser explicado pela ciência, pelas lógicas da ciência natural. E nós vemos agora aqui Deus atuando e consumindo aquele altar, e assim também Ele quer fazer com você. Quando você está passando por uma situação complicada, pense que talvez seja Deus permitindo que aquilo esteja acontecendo, para que você reconheça que é somente Ele que pode te tirar do poço, do buraco. Eu queria compartilhar com você uma história que aconteceu. É uma história real, de um grupo de estudantes. Esse grupo de estudantes, ele foi fazer um retiro espiritual. Um retiro espiritual num local do litoral do sul do Brasil. E aquele grupo estava animado, passaram o final de semana num local diferente, e uma das atividades que eles teriam era um passeio durante o sábado em meio à natureza. E durante esse passeio, eles passariam por algumas trilhas, passariam ali próximo do mar, em algumas pedras, e eles então seguiriam para uma praia semideserta, onde eles iriam lá fazer então um culto, um culto de pôr do sol, esperando ali a entrada de uma nova semana. Acontece que naqueles dias anteriores a essa atividade, naquela região do Brasil havia passado um ciclone
uma tempestade extratropical que havia trazido ali grandes eventos climáticos para aquela região que há muitos anos já não acontecia. Por exemplo, aquele mar ficou tão agitado, que era um mar calmo daquela região, que o porto de Itajaí, um dos grandes portos do Brasil, ele teve que ser fechado para a segurança dos navios. E agora está aquele grupo ali fazendo essa atividade. Em certa altura, quando aquele grupo passa então por aquele local onde ficaria um pouco mais próximo do mar, numas pedras altas que teoricamente seria um local seguro para eles passarem, por conta dessa situação que aconteceu durante a semana, desse ciclone que passou, o mar ainda estava muito agitado, e ali então, sem explicação, uma onda, uma grande onda, ela sobe até aquelas pedras, e ela arrasta para dentro da água uma aluna, uma garota de 15 anos de idade. Aquela garota começa então a se afastar das pedras, porque o mar vai levando ela para dentro. O grupo ali fica apavorado, eles querem ajuda, eles estão buscando ali então socorro de alguma maneira. Eles chegam então a chamar ali o responsável pelo grupo, esse professor, esse líder do grupo. Ele chega ali, ele avalia a situação e ele pensa, eu vou ter que me arriscar. E ele de maneira corajosa entra na água para resgatar aquela aluna. E lá então, ele chega próximo, ele era um hábil nadador, ele tinha experiência de nadar no mar, ele tinha experiência de águas mais turbulentas, e ele então se aproxima daquela garota, uma garota que não tinha prática, uma garota que não tinha muita vivência de mar, sabia ali o básico da natação, e ao chegar próximo ele tenta acalmá-la, porque ele não tinha condições ali de resgatá-la, porque ele não tinha equipamentos para isso. Ele então busca conscientizá-las de que eles têm que ir para um outro lado, para chegar no local mais seguro. Mas chega uma hora que uma sucessão de ondas começa a levar aqueles dois para o fundo do mar, num grande turbilhão de água revoltas. E aquilo é uma onda, é duas, até que chega a quinta onda, e eles já estão cansados, que praticamente não aguentam mais. Aquele professor, depois de avaliar a situação, ele toma uma dura decisão, uma difícil decisão, quase já sem forças. Ele pensa que se ele ficar ali para tentar ajudar aquela garota, os dois acabariam sucumbindo àquelas águas. Ele então decide tentar sair. Ele consegue sair. E ele chega então próximo daquelas pedras, se escora, exausto, quase sem poder já respirar, quase sem poder falar, e ele pensa, o que será dessa garota? O que eu vou falar para os pais dessa garota? E como por um milagre, que a gente acredita sim, ser um milagre. Mais alguns minutos passam e aquele professor vê que a garota está se aproximando de onde ele estava. Ela consegue colocar ali os pés no fundo da água, alcança ali a areia e ela consegue então se debater e chegar próximo das pedras, e ali um grupo de alunos então atira para fora. E ela consegue, de maneira miraculosa, sair daquela situação. Alguns dias depois, ao conversar com aquele professor, com aquele líder, eu pergunto para ele o que mais tinha chamado a atenção dele naquela situação toda. E ele fala duas coisas que me impressionou muito. Primeira coisa que ele fala é que ao ele se aproximar daquela garota, ele percebe que ela não está nervosa, ela está mantendo ali uma certa calma, algo que não é normal para uma garota numa situação daquela que não sabia nadar muito bem. Mas uma outra coisa que ele fala, que chamou muita atenção dele, é que aquela garota, talvez pela sua inexperiência, ela deveria estar basicamente só com o nariz, talvez ali o queixo, a boca para fora da água. Mas aquela garota, ela estava com os ombros para fora da água. Amigo,
Talvez alguém que está me escutando agora, que está me ouvindo, que está me vendo, está aguardando um milagre. Eu não sei qual é a tua situação, qual é o milagre que você espera na sua vida. Talvez o mar ainda não está revolto o suficiente para você, para que Deus atue na sua vida. Mas naquele caso, daquela garota, ela não tinha mais forças. E quando nós não temos mais forças, quando nós não temos mais condições de brigar por nós mesmos, é aí que Deus pode muitas vezes atuar na nossa vida. Aquela garota que era inexperiente, que não tinha conhecimento de mar, ela estava ali lutando com aquela situação por mais de 30 minutos. E é impressionante, nós vemos que alguém experiente, que tentou ir lá para salvá-la, para acalmá-la, passou lá pouco mais de 10 minutos e saiu exausto. E aquela menina, sem experiência, ela aguentou mais de 30 minutos e, pasmem, com os ombros para fora da água. Talvez se aquela menina tivesse caído no mar enquanto estivesse calmo, numa outra data, numa outra situação, a gente poderia racionalizar de que ela foi salva pelo professor, que ela talvez conseguiu sair sozinha, mas Deus, assim como fez lá no Monte Carmelo com Elias, parece que aquela cena do mar bravo, do mar revoltado, daquele ciclone que havia passado por ali, que tornou a situação mais difícil, ela queria dizer: filha, você só saiu do mar porque eu atuei diretamente na sua vida. Não fique com nenhuma dúvida quanto a isso. Essa história é uma história real, é uma história que aconteceu. E essa história é uma história que marca profundamente a minha vida, porque essa menina de 15 anos era minha filha. Ela estava lá lutando naquele mar revolto. E hoje nós brincamos lá em casa, nós temos 2 meses para comemorar o aniversário da minha filha. Um é o mês de julho, que é quando ela nasceu, e outro é o mês de abril, que foi quando Deus a tirou das águas. Por isso, meu amigo, eu não sei o que você está precisando, qual é o milagre, qual é o ato sobrenatural de Deus que você precisa na sua vida. Talvez Deus permita algumas complexidades para que você entenda que foi Ele, que foi unicamente Ele que te tirou da situação onde você está. Confie nele, não tenha dúvidas de que somente o Deus da Bíblia, o Deus que nós ensinamos aqui, é que pode realizar milagres na sua vida. Talvez você precise de uma atuação de Deus agora. Por isso, eu gostaria de convidar você para que orasse comigo. Eu quero colocar nas mãos de Deus, a tua prece, a tua necessidade, o teu clamor. Por isso, feche os olhos. Santo Deus, nós temos aqui milhares e milhares de pessoas ouvindo a tua palavra. Vimos como o Senhor atua de maneira miraculosa na vida das pessoas, salvando, resgatando. E aqui, Senhor Deus, nós queremos colocar em tuas mãos a todos os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, as pessoas que querem, que precisam, que estão clamando por um milagre, por uma ação sobrenatural de Ti. Se for para o bem delas, se for para a salvação delas, que o Senhor possa, em nome de Jesus, agir na vida de cada um. Essas bênçãos nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.